assista a live aqui ou assista durante o dia, tá bom? Já tô aqui na correria, porque ontem eu fui dormir 10 da noite, o que pra mim é tarde, falando. Nós estávamos em uma mentoria com 800 profissionais da psicologia. Você tem noção do que é ter 800 profissionais da psicologia dentro de uma sala do Zoom, falando sobre psicologia, sobre mercado, sobre posicionamento, sobre atendimento? Quem está aqui na live que estava na mentoria ontem? Dá um salve aqui. Vamos ver se tem alguém aí que estava na mentoria do MPBE ontem. Manda um salve aqui na nossa live. Eu também tô com a minha aguinha aqui, ó. Aí, ó, tinha uma galerinha aqui que estava na mentoria ontem. Lembrando, para quem é da psicologia e é aluno do MPBE, que nós temos os ingressos do Summit aberto para vocês, só os alunos, tá? A gente não abriu ainda para quem não é aluno. E se você comprar até hoje às 20 horas, você ganha aquele curso Evolução do Cérebro também. Eu acho que os ingressos Blacks já esgotaram. Esgotaram tipo do primeiro lote, né? Acho que esgotaram em 1 hora. Nem isso. Todos os Blacks. É isso? Então, vamos lá. Vamos começar a live de hoje, que é sobre sono e pensamentos intrusivos. Vou fechar o chat aqui para a galera, para vocês poderem acompanhar com mais facilidade. Deixa eu abrir aqui que meu gato vai entrar. É sempre isso, né, velho? Todo dia a mesma coisa. Vamos lá. Bom, pessoal, sono, né? Sono eu acho que é uma das trilhas que eu mais converso aqui com vocês, porque na minha percepção o sono é inegociável. Inegociável mesmo, assim. São raras as ocasiões que eu perco meu sono por alguma coisa. E quando eu digo perco meu sono é realmente de preocupação, por algum tipo de problema. Ou, e principalmente, né, que nesse caso eu tenho mais controle, ir em algum lugar que vai ferrar meu sono. É muito raro eu ir a algum lugar que vai ferrar o meu sono. Então eu realmente entendo o sono como uma coisa inegociável para mim, porque eu sei a importância dele no que diz respeito ao controle emocional e ao bem-estar e à motivação. Recentemente eu estava em São Paulo fazendo alguns cursos de empreendedorismo e o curso ia até tarde, eu saía com a cabeça desse tamanho de conteúdo, acabei dormindo muito mal. E é nítido a minha labilidade emocional, é nítida a minha pior emocional, motivacional, atencional, tudo fica uma merda, tá? Desculpa o palavrão. Então, veja, essa live aqui de início é importante que você entenda que sono na sua vida aí, você deveria se preocupar um pouquinho mais com sono. Se você me acompanha há mais tempo, você já foi convencido disso. Se você não me acompanha, talvez eu te ajude um pouquinho nessa live aqui. Primeiro, os dados científicos apontam que cerca de 1/3 das pessoas, tá? 1/3 das pessoas terão insônia em algum momento da vida, terão algum tipo de problema com sono. Não necessariamente um CID, não necessariamente um diagnóstico de insônia, mas algum problema com sono, com certeza essas pessoas terão. Muito provavelmente esse número é defasado, provavelmente é mais e é um número subdiagnosticado. Qual que é o ponto? Quase 40% das pessoas que terão problema com sono não vão se recuperar num prazo de 5 anos. Vão demorar pelo menos 5 anos para melhorar. Na minha opinião, por que isso acontece? Porque hoje a nossa sociedade ela inclina a propensão à insônia, devido ao fato da gente ter eventos muito tarde, devido ao fato da gente ter luzes artificial demasiadamente, e devido ao fato das pessoas não entender como funciona o sono e, portanto, se expõem a fatores de risco para ter problemas com sono. É curioso porque parece que quem corrige o sono e quem dorme bem vive sempre adiantado, né? Vou dar o meu exemplo.
Eu durmo por volta das 9, 9 e 10 da noite e acordo 5. Então parece que a sociedade anda no ritmo e eu sou um pouquinho para trás. Eu faço isso hoje porque eu posso, obviamente, mas durante a graduação, por exemplo, minha aula acabava às 10 e meia da noite. Até pegar busão, era longe, chegar em casa, era, sei lá, o busão saía 15 para as 11, eu chegava em casa 11 e meia, meia-noite, 11 e meia, quase meia-noite. E aí no outro dia a aula cedo, é realmente uma configuração social que é meio estranha em termos de saúde mental, mas fazer o que? É assim que a banda toca, não tem muito o que reclamar, tem que tentar ajustar a nossa vida para criar um cenário onde a gente consiga ter uma melhor desenvoltura e controlar as variáveis, né? E então assim, 40% das pessoas que sofrem de insônia não vão se recuperar no prazo de 5 anos. Isso é bastante alarmante considerando os problemas que o sono traz, né? Que a falta de sono traz para nós, tá? Quem tem problema com sono, a gente sabe que tem maior risco de doenças metabólicas, como diabetes, doença cardiovascular, pressão alta, bem como, obviamente, transtornos psiquiátricos, né? Problema com sono é um sintoma transdiagnóstico, então ele passa vários diagnósticos, tem pessoas desde o TDAH até pessoas com de depressão, tem problema dentro dos transtornos psiquiátricos e é inclusive um fator de risco para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. Qual foi a parada aqui na nossa live de hoje? Tem aliás, deixo claro aqui de novo, todas as terças-feiras, 7 da manhã, nós temos a nossa tradicional live de terça, que é essa que está ocorrendo hoje. Então já coloca na sua agenda aí, terça-feira, para repetir semanalmente de manhã, que você tomará um café comigo, tendo um conteúdo útil para a sua vida. E obviamente, você tem que assistir essa live no dia de hoje, ou no máximo durante a tarde, porque amanhã de manhã essa live sai do ar. Tá? Pois bem, o que um grupo de pesquisa fez aqui, né? Eles desenvolveram um estudo, um desenho experimental para tentar entender se a privação de sono afeta a nossa capacidade de tirar da nossa cabeça pensamentos indesejados. Sabe aqueles pensamentos que vêm na sua cabeça, esses pensamentos desagradáveis, que tornam o seu dia mais desagradável, que você não queria pensar nesses pensamentos? Pois é, a gente tem alguns mecanismos cognitivos capazes de suprimir esses pensamentos. E o grupo de pesquisa aqui queria entender se esses pensamentos, se esses mecanismos cognitivos funcionavam de forma deficitária em pessoas que dormem mal. Esse grupo de pesquisa foi liderado pelo professor Scott Carney, da onde que eles são, da Universidade de Nova York, New York University. Ok? Que desenho experimental eles fizeram aqui? Eles pediram para um grupo de pessoas memorizar. Deixa eu achar aqui o roteirinho. Eles fizeram um desenho experimental onde no teste, né, onde no treino, ou seja, numa sessão de aprendizado, eles exibiram para as pessoas rostos neutros, feminino e masculino, e junto com esses rostos estava pareado uma imagem neutra. Uma casa, um carro, uma mesa, imagens neutras que não evocavam nem sensações positivas nem negativas, ok? Isso com várias pessoas. Eles não falaram nada para esse grupo de pessoas. Falaram, ó, assista esse negócio que vai passar na tela. Aí aparecia, ó, um rosto e uma casa, um outro rosto, um carro, um outro rosto e uma mesa, um outro rosto e um copo, ok? Depois disso, eles dividiram esses dois grupos, onde um grupo dormiu e um outro grupo ficou acordado. O grupo acordado, ele podia jogar tabuleiro, fazer algumas atividades ali para se manter acordado, né, para não ficar entediado, e podiam dar umas pequenas caminhadas pelo campus da universidade. Porém, era terminantemente proibido beber algum tipo de substância psicoativa, né, cafeína, energético ou qualquer outra coisa assim. Fechou? No outro dia, após privação de sono, o grupo teve um teste onde eles colocavam novamente esses rostos com a imagem pareada. Na verdade, eles colocavam só o rosto, perdão. Eles colocavam só o rosto que apareceu no dia anterior com a imagem pareada, né, com a casa, com o carro, com a mesa, com o copo. E esse rosto vinha em volta de vinha dentro de uma moldura.
essa moldura era verde ou vermelha. Se a moldura fosse verde, os sujeitos eram orientados a lembrar da imagem que estava pareada ontem no treino. Tá perfeito? Se o rosto veio dentro de uma moldura vermelha, os pesquisadores falavam para ele, ó, você não pode deixar vir à sua cabeça o pensamento da imagem que estava pareada ontem. Então, num grupo era para relembrar da imagem, num outro grupo era para suprimir a imagem. Falavam, não quero pensar nisso. Aí a estratégia cognitiva varia de pessoa para pessoa. Tem gente que pensa, sei lá, na avó, numa árvore, e não pensa no carro, que é a imagem, que seria a imagem pareada nesse exemplo, né? Por exemplo. E tem gente que, sei lá, tem dificuldade. Por isso que você faz com um monte de gente e pega a média, né? Para limpar esses vieses. O que os pesquisadores perceberam inicialmente? Os sujeitos que estavam no grupo Sleep Deprivation, ou seja, aqueles que dormiram mal, tiveram muito mais dificuldade de suprimir o pensamento depois que você passou um questionário lá para eles sobre o quanto você suprimiu o pensamento, um questionário validado, piriri pororó, tá? Enquanto o grupo que dormiu, que teve uma noite de sono gostosinha, suprimiram mais o pensamento, conseguiram elaborar estratégias cognitivas para não pensar naquela coisa. Então só esse dado já é interessante para nós, porque ele nos mostra que dormir bem, por alguma razão que nós vamos entender nesta live, até o final, dormir bem, por alguma razão, permite com que o seu cérebro crie estratégias mais fáceis de suprimir pensamentos que você não quer que venha. Por que você não quer que venha? Porque você foi orientado pelo grupo de pesquisa para não deixar aquilo vir na sua cabeça. Tá ok? Depois vocês vão entender o que acontece no cérebro. Um segundo dado interessante foi que os sujeitos que dormiram, depois de vários blocos de teste, dia 1, dia 2, né, dia semana 1, semana 2, semana 3, os sujeitos que dormiram, eles tiveram uma curva de aprendizado na supressão das memórias. Ou seja, eles aprenderam essa habilidade de tirar da cabeça pensamentos intrusivos de forma muito mais efetiva do que o grupo que estava privado de sono. Então, além de dormir bem aumenta a sua capacidade de suprimir memórias indesejadas ou lidar com elas, você também aprende com o tempo a fazer melhor isso. É por isso que eu digo que se você é um profissional da psicologia, você deveria se preocupar com o sono do seu paciente, porque vários mecanismos de aprendizados que estão embutidos na psicoterapia passam por um bom sono. Tá? Digamos que eles estão condicionados, melhor dizendo, digamos que a existência e a efetividade desses mecanismos de aprendizado e estratégias de intervenção que você tem com o seu paciente, eles são condicionados a uma boa noite de sono. Tá? Ou melhor, a probabilidade deles serem eficazes é maior quando o paciente dorme bem. Então, o sono do paciente deveria estar no seu campo de intervenção. Perfeito? Então é isso. Pois bem, outros dados de outro grupo de pesquisa mostrou que a supressão de uma memória depende de uma atividade de uma área do cérebro. Eu vou falar o nome aqui, eu quero que você não saia da live, tá? Prometo que não precisa decorar isso. Mas quem já é meu aluno há muito tempo sabe já ouviu bastante isso e já sabe, já cansou de ouvir, na verdade, sobre essa área. A supressão de uma memória depende da atividade de uma região do cérebro chamada de córtex pré-frontal dorsolateral direito. Olha que nome bonito para você colocar no seu filho. Córtex pré-frontal dorsolateral direito. Ok? Por que a gente sabe isso? Porque pessoas que têm lesão nessa região, pessoas que têm algum tipo de hipoatividade dessa região por uma hipóxia, um AVC ou qualquer lesão física, as pessoas têm mais dificuldade em testes como esse, de inibição de memória. Tá? Não é mais dificuldade, tipo um pouquinho mais, é realmente uma dificuldade enorme. Ok? É assim que a gente vê basicamente o que as áreas fazem quando a pessoa lesiona. Tá? Então, quando um
determinado gatilho ambiental, sei lá, velho, você tem alguma coisa aí que faça pipocar uma memória na sua cabeça. Essa memória normalmente tem influência, principalmente se for uma memória recente, de uma região do seu cérebro chamada de hipocampo. Essa aí com certeza vocês já ouviram falar. O hipocampo, ele meio que traz a memória para o palco das ideias, e o córtex pré-frontal dorso-lateral direito expulsa a memória do palco das ideias. Neurocientistas de plantão que estão na minha live, peço desculpas por estar sendo extremamente simplista, mas é uma maneira fácil da galera entender aqui o que eu estou falando. Tá? O que esse mesmo grupo do Scott Carney, da New York University, fez? Ele pegou esses pesquisadores, ele pegou esses... Meu Deus, buguei. Ele pegou esses voluntários, tá? E colocou em uma máquina de ressonância magnética funcional, que basicamente procura observar a atividade, as áreas do cérebro que estão mais funcionando num determinado momento, tá? E ele desenhou, ele submeteu esses sujeitos a um desenho experimental muito parecido do que eu falei anteriormente, dos rostinhos, suprimir a memória, quadradinho e tudo mais, tá? E aí ele estava olhando para o cérebro das pessoas, em vez de só estar passando questionário, né? O que ele percebeu? Ele percebeu que numa condição de supressão de um pensamento, então é essa condição que ele está olhando, tá? Quando você olha os gráficos de ressonância magnética funcional, são gráficos bem chatinhos de entender, porque você tem que entender várias variáveis dentro de um gráfico. Primeiro, é sempre um delta entre um basal de atividade cerebral versus a atividade daquela região, então faz a diminuição e dá aquele mapa colorido, ok? Ele diminui e dá aquele mapa colorido. E também você tem que ver o que está no eixo vertical, porque geralmente existe um termo, um sinalzinho de menos e outro termo. Isso significa que aqueles dados que estão sendo mostrados no gráfico, eles são relacionados ao primeiro item que está antes do sinal de menos. Não vem ao caso aqui, não interessa. Só para, enfim. O que significa aí? O que os dados acharam aqui? Eles viram que a atividade do córtex pré-frontal dorso-lateral direito, que é uma área muito envolvida com racionalidade, talvez seja a área do cérebro mais racional que a gente tenha hoje caracterizada, a atividade dessa região, quando o sujeito está num contexto de supressão, tentando não lembrar, essa atividade é maior nos sujeitos que dormiram do que nos sujeitos privados de sono. O que isso indica? Isso indica que, provavelmente, o córtex pré-frontal dorsolateral direito é o caminho neurobiológico pelo qual a gente é capaz de não deixar uma memória desagradável vir ao nosso palco das ideias, digamos assim. Estão me acompanhando ou não? Eu espero que vocês estejam me acompanhando, que eu acho que vocês não estão, tá bom? Então, me acompanhem, cara. Se eu tivesse ao presencial com vocês, vocês iam estar ferrados na minha mão, ok? Quando você vê a atividade do pré-frontal dorsolateral direito dos que tiveram privação de sono, é muito, muito menor. É quase como se essa área não conseguisse se ligar direito nessas pessoas e, portanto, essas pessoas não conseguiam tirar tantos pensamentos desagradáveis da cabeça. Ok? E quando os pesquisadores foram ver o hipocampo, que supostamente seria a região que está ligando essas memórias, nos sujeitos que tiveram o descanso, que dormiram, o hipocampo, no contexto de supressão das memórias, então quando ele está não querendo lembrar, o hipocampo está o basal dele, considerando o momento que ele relembra das memórias, está desligado. É sempre um delta, tá? Não é que a região desliga, ela desliga ela está menos, como é que eu posso dizer? Ela está menos ativa do que no contexto que ele está lembrando que, enfim, é isso. Está menos ativa do que o grupo que dormiu mal. Então, potencialmente, existe uma correlação aí entre um aumento da atividade do pré-frontal dorsolateral e uma hipoatividade do hipocampo. Provavelmente, a gente não tem certeza, mas provavelmente é por aí. Esses
essa pintura, essa foto de um cérebro de um cara que dormiu bem, que está com o pré-frontal muito ativo. Vou tentar refazer aqui. Ó, presta atenção. O cara está no momento de não quero lembrar disso. Nesse momento você bate uma foto do cérebro dele na máquina de ressonância magnética funcional. Eles fizeram isso para várias pessoas e fizeram uma média. Né? O que acontece? Essas pessoas que dormiram bem e que estão tentando suprimir o pensamento e não pensar naquilo, estão com o córtex pré-frontal muito ativo e o hipocampo meio desligado. Nos que dormiram mal, a foto é exatamente inversa. O córtex pré-frontal está muito desligado e o hipocampo mais ligado, potencialmente mostrando que é por aí que essas memórias intrusivas vêm ao palco das ideias e eles não conseguem relatar, não conseguem tirar dali. Tá? Aí eles fizeram um monte de outras análises, como condutância na pele, a pessoa fica mais digamos que aos nervos, né? Fica uma pessoa mais aos nervos, né? E outras análises mostrando inclusive variabilidade de frequência cardíaca, a pessoa fica meio que imprevisível do ponto de vista fisiológico, fica inquieta, agitada, com taquicardia, enfim, dormir mal é uma porcaria, em todos os sentidos. E aí eles foram, né, tentar entender o porquê diabos o córtex pré-frontal dorso-lateral direito estava mais ligado nas pessoas que dormiram bem. O que eles perceberam? Que existe uma correlação muito forte entre a quantidade de sono REM, tá? REM, e a atividade do córtex pré-frontal dorso-lateral direito no momento de supressão. Então, no momento de supressão, eles viram a atividade, marcaram lá e esse cara estava com essa atividade. Fizeram isso para dezenas de pessoas. Essa é a atividade do cérebro do córtex dorso-lateral, do córtex pré-frontal dorso-lateral direito, quando o cara está tentando suprimir o rolê. Ok? Aí eles viram cada um desses sujeitos quanto de sono REM eles tiveram. E eles perceberam que as pessoas que tiveram mais sono REM, digamos que aqui tem um gráfico, né? Aqui um eixo horizontal e um eixo vertical. As pessoas que tiveram, aqui é o sono REM e aqui é a atividade do córtex dorso-lateral direito. As pessoas que tiveram mais sono REM, elas estavam mais para cima nesse eixo aqui. Então existe uma correlação. Quem teve mais REM teve mais capacidade de ligar, digamos assim, o seu dorso lateral direito quando no momento de supressão dos pensamentos. Estão me acompanhando? Espero que vocês estejam me acompanhando. Agora, obviamente, para quem tem um QI acima de 90, deve ter se perguntado: como diabos eu consigo aumentar o meu sono REM, já que, pelo que você está me falando, ele é importante para suprimir as nossas memórias, né? Quem conectou 3 pontos aí deve ter pensado isso. E eu te digo, meu amigo e minha amiga que está aqui no sábado, que está aqui na terça de manhã, 7h23, no dia 30 de julho, escutando a live. A melhor forma de você resolver aí, ou aumentar o seu sono REM, o sono REM, lembrando que é um pedaço do seu sono. Muita gente erra dizendo que o sono REM é o sono onde a gente recupera. Não é, tá? A gente recupera mesmo corpo, tecido no sono profundo. O sono REM ele tem diversas funções que a gente mal sabe direito quais são. Uma, agora esses dados descobriram, mas tem diversas outras. É a fase de sono que nós sonhamos também. E é uma fase que parece ser mega importante, né? Porque se você priva uma pessoa de sono por 5 dias, 3 dias, quando ela dorme, o cérebro pula direto para o sono REM. E não é o normal, tá? Só para vocês entenderem. O seu sono, se ele tiver com uma boa arquitetura, ou seja, não adianta só dormir 7 horas, você tem que dormir com uma boa arquitetura do sono. Qual que é a arquitetura do seu sono? É mais ou menos assim, você está acordado, você cai no sono. Aí você está no sono superficial, você começa a descer e atinge o sono profundo. Isso ocorre mais ou menos de 40 a 1 hora, 40 minutos a 1 hora depois que você pegou no sono. O sono profundo é aquele sono que você está desligado. Seu batimento cardíaco cai, suas funções caem, sua temperatura corporal cai. E é aquele sono que você tenta acordar a pessoa e ela está mole, difícil de acordar. Okay? Esse sono é mega importante para a recuperação muscular. Esse sono é mega importante para a recuperação muscular, é mega importante para diversas funções do seu corpo,
tá? Para sistema imunológico, enfim. Depois que você chega nesse sono REM, você começa a subir de novo isso aqui logo depois de 1 hora. Você começa a subir, você vai para o sono superficial e atinge o sono REM. Depois você chega no sono profundo, acho que eu falei sono REM. Depois você chega no sono profundo, você começa a subir e chega no sono superficial e aí entra na fase de REM. No primeiro ciclo de sono, a gente faz uns 4 desses por noite. O primeiro ciclo de sono, você chega no REM, é o sono que você sonha. Inclusive é o sono que você está mais perto de acordar. É por isso que às vezes a gente acorda. Tá? Você está no sono REM, está sonhando, você acordou, deu aquela olhada no quarto e voltou a dormir. É normal, tá? Acordar 1, 2, 3 vezes durante a noite é normal. Desde que você volte a dormir muito rápido. Inclusive, grande maioria de nós acorda durante a noite e no outro dia não lembra. Tá? E aí você fala, pô, mas eu não sonho, eu não tenho sono REM. Dificilmente, tá? A não ser que você esteja num contexto aí de... Por exemplo, quem usa muito esteroide anabolizante ferra a arquitetura do sono e muitos têm muito pouco sono REM. Quem toma medicamento para dormir também tem muito pouco sono REM, porque o medicamento para dormir, mesmo você dormindo, você não passa corretamente pelas fases de sono, ele bagunça essa arquitetura. Rivotril, Zolpidem, etc. Esses medicamentos eles são úteis para momentos pontuais, para quem realmente precisa. Infelizmente, a população brasileira é ignorante, no sentido de não ter informações suficientes sobre como funciona o medicamento, né? E essas pessoas tomam esses medicamentos porque pedem para o vizinho, pedem para o amigo, e aí eles começam a tomar e se tornam viciados. É engraçado porque pessoas que tomam medicamento para dormir sem indicação e sem acompanhamento médico, com o tempo elas se viciam tanto nessa porcaria que elas acabam esquecendo como dormir. Elas desaprendem a dormir, porque elas usam o medicamento como se fosse um botão de desligar. Tipo, eu tô agitado, tô trabalhando, agora dormir. Aí depois acordam, aí tomam medicamento para acordar. Medicamento para dormir é útil, sim, para quem precisa realmente e para quem tem acompanhamento médico, porque é um medicamento muito gerador de dependência, tá? Uma dependência comportamental absurda, porque ele resolve um grande problema, portanto é um reforço muito forte, tá? E obviamente com o tempo a ideia é que você tire esse medicamento e faça a higiene do sono, faça protocolos para dormir sem o medicamento, desmame o medicamento para que o seu sono volte natural. Tá? Não tem medicamento hoje que mimetize um sono natural. Então, quem acaba não tendo esse sono REM, talvez no outro dia tenha essas dificuldades aqui que eu estou mencionando de lidar com pensamentos intrusivos. Tá? O que eu vou falar? Como melhorar a arquitetura do sono para ter mais sono REM. Tá? A melhor forma, se você não tem nenhum tipo de transtorno de insônia ou algum problema de sono grave, é via higiene do sono. Tá? Higiene do sono. Higiene do sono é meio que o tratamento de entrada para quem tem problema de sono. Tá? E é absolutamente comportamental. Totalmente comportamental. Se você não sabe fazer higiene do sono, você pode pesquisar no Google, você pode achar aí qualquer site que ensina a fazer higiene do sono. Ou se você quiser aprender comigo, entre no reservatório de dopamina. Tem a aula 007 que eu sugiro que você assista. Anota aí, porque são 50 minutos eu explicando por A mais B como que faz a higiene do sono. Tá? E tem a aula 049. A aula 049, anota aí 007 e 049. Tá? São as aulas que a aula 007 eu falo sobre higiene do sono e a 049 eu falo sobre como o seu cérebro fica numa noite mal dormida. Tá? A aula 049 é intitulada O Cérebro de Quem Dorme Mal. É 1h06 de aula. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. É 1h06 de aula onde eu falo sobre como o seu cérebro... mais vou gostar, aquele ali eu vou gostar um pouco menos. E a atividade de 2 redes importantes do cérebro, que eu já vou explicar, durante uma tarefa. Que ó, as fases de sono aqui, ó. Explico todas as fases de sono. Estágio. Então, é
lá? Aqui eu explico duas coisas que são importantes para você ter o seu sono em dia, que é a pressão de sono, que a gente chama, né? Que é realmente alguns neurotransmissores no seu cérebro que ficam pressionando você para ter sono, e o ritmo circadiano, o ciclo circadiano. A ideia é que vocês tenham esses dois aqui organizados. Por exemplo, este aqui tem a higiene do sono procura resolver muito esse daqui por conta de algumas exposições que você faz à luz natural e modificações na sua casa que você faz à noite, é para tentar resolver esse daqui. E esse daqui você consegue bagunçar todo ele tomando café, por exemplo, em horas equivocadas. Por quê? Porque esse daqui depende muito desse neuromodulador chamado adenosina. E na adenosina, se você, por exemplo, toma café à tarde ou toma café em horários que não pode, ou que não é poder, você pode fazer qualquer coisa, né? E que você arque com as consequências. Eu não sou seu pai, eu só estou dando algumas dicas para você. Agora, se você toma café em horários que não é, digamos que recomendado, se você quer ter um sono bom, você ferra com aquela pressão de sono ali, porque você bloqueia o sinal da adenosina. A cafeína faz muito isso, ela bloqueia o sinal da adenosina nos seus neurônios e, portanto, a adenosina é como se fosse, entre muitas aspas, o lixo que resta no seu cérebro depois de um dia de atividade metabólica, de atividade energética. Porque existe uma quebra do trifosfato de adenosina, são 3 fosfatos de adenosina, conforme você vai pensando durante o dia e gastando energia para controle emocional, para atenção, ler, resolver problema, o seu ATP começa a ser quebrado e aí você vira difosfato de adenosina e monofosfato de adenosina, ou seja, adenosina. Conforme isso vai acontecendo no seu cérebro, essa adenosina vai acumulando e sinalizando o seu cérebro que você está cansado. O café, ele bloqueia esse sinal de adenosina e reduz a sua percepção de fadiga. Então são dois contextos para você aumentar a sua capacidade de dormir bem, que é a pressão de sono, que ocorre principalmente via adenosina, e higiene do sono, que ajusta o seu ciclo circadiano. Se você resolver essas duas coisas e não tiver nenhum transtorno psiquiátrico de insônia grave, é provável que o seu sono melhore, tá? E aí, obviamente, você vai ter melhor capacidade de lidar com pensamentos intrusivos, vai ter um melhor... Essa aula 049, por exemplo, eu mostro dados do Matthew Walker, que é um dos maiores neurocientistas que pesquisa sono do mundo, onde ele mostra que pessoas que dormem mal têm uma labilidade do sistema de recompensa. O sistema de recompensa, digamos que ele fica, como é que eu posso dizer, descalibrado durante o outro dia, ele fica momentaneamente descalibrado e você tem dificuldade de interpretar uma situação como muito recompensadora ou pouco recompensadora, entende? Você fica descalibrado, e aí quando você não tem uma boa noção se isso vai te recompensar muito ou recompensar pouco, você faz o quê? Escolhas burras, né? Você começa a ter comportamentos totalmente disfuncionais, porque você perdeu a noção do seu calibre, tá? Se você quer se tornar um membro e você não faz ideia do que é o reservatório de dopamina, você pode clicar no link da minha bio, tá? No link da minha bio diz lá, torne-se um membro. Custa R$39 por mês no plano anual. 39 por mês, cara. É um e pouco por dia, reais. É o hambúrguer que você come no final de semana no mês. É extremamente barato. Só a aula minha você tem mais de 120 já, tá? Sem falar de diversos outros módulos de diversos outros professores, ok? É uma aula dessas aí que você assiste e você resolve um problema, ou parcialmente resolve um problema de sono, o payback do negócio já aconteceu, né? Ele já se pagou. Inclusive, acho que a maior questão de todas do RD é que esse conhecimento fica para você. Esse conhecimento eu não tiro mais, é seu, entendeu? Então, se você tiver interesse, clique no link da minha bio, que você tem acesso ao reservatório de dopamina e tem todas essas aulas lá. Quem aqui é do RD? Tem alguém do RD aqui assistindo? Quem aqui é aluno do RD? Manda aí se faz sentido a pessoa entrar no RD ou não. E quem aqui não conhece o RD? Manda aí. Tomar melatonina não ajuda, cara. Tomar melatonina ajuda no
no ajuste do ciclo circadiano, principalmente em questões de jet lag ou coisas assim, tá? Dormir bem é realmente higiene do sono, tá? Ok? Sim, você pode fazer no Pix, pode fazer no cartão. O reservatório de dopamina tem várias opções de pagamento. Basta clicar no link da minha bio e você... faz total sentido, entre, o RD mudou minha vida, eu sou aluno, mudou minha vida, amo o RD, então é isso, tá? Melhor investimento que eu fiz. Se sua vida é dividida em antes do RD e depois do RD, RD, só pra falar, é reservatório de dopamina, tá? Mudou minha vida, legal. Então, se você não conhece o reservatório de dopamina, essa live que eu fiz aqui é um pedacinho desse tamanho do que tem lá dentro, tá? É um pedacinho bem pequenininho do que tem lá dentro. Por exemplo, só a aula de O Cérebro que Dorme Mal é uma hora e pouco de aula, onde eu ensino tudo o que acontece no cérebro de uma pessoa. Cara, se esses conteúdos, além disso, você tem PDFs, tá? Você tem diversos PDFs embaixo de cada aula, um checklist de como você lembrar dos conteúdos, você entender. Tem um resumo da aula no PDF, tem um checklist de aprendizagem que você marca lá, entendi isso, e depois tem atividades práticas, tá? Atividades práticas de você implementar como higiene do sono. Nessa aula aí tem o PDF da higiene do sono, o PDF para você dormir bem, entende? Então não é só o conteúdo, a gente está dando material para você baixar aí no seu computador, colar, inclusive tem ele colorido e preto e branco. A gente já botou preto e branco para pessoas que que querem imprimir e colar na geladeira para fazer o negócio da higiene do sono, tá? Tem toda a higiene do sono aqui, ó. Atividade 1, implementar a higiene do sono. Atividade 2, reconhecer e gerenciar os sintomas da privação de sono. Atividade 3, ajustar comportamentos diários. E aí cada uma dessas tem vários pontos, né? Estabelecer rotina de sono, evitar cafeína, exposição à luz natural, criar um ambiente propício para sono, prestar atenção aos sinais, reduzir o estresse antes de dormir, evitar luz branca à noite, ser consciente sobre a alimentação, educar-se sobre os efeitos da privação de sono, valorização do sono como fundamental para a saúde, avaliar a qualidade do sono, fazer ajustes conforme necessário. Tem o checklist rápido aqui para ver se você está aprendendo ou não. Compreendi que a privação de sono afeta o humor, causando irritabilidade. Entendi que a privação de sono aumenta a minha impulsividade. Ok? Perfeito? O link está na minha bio. Basta você clicar lá que você tem acesso e consegue se tornar um aluno. Ok? Se você assistiu essa aula e essa aula foi interessante para você, eu vou salvar a live por 24 horas. Comente lá alguma coisinha, comente um emoji de um café. Bota um emoji de um café para eu ver que você assistiu a nossa live, porque dessa forma você reforça o meu comportamento de vir aqui fazer toda a live, toda terça-feira, uma live diferente para você. Sim, cara, o RD tem muitas comunidades pelo Brasil, velho. Tem gente que se reuniu esses dias até para doar sangue. Em todo o Brasil, os alunos se reuniram para doar sangue. Muito legal. Ok? Então vai ali, comenta um cafezinho na nossa live salva agora, para eu saber que vocês assistiram e para reforçar o meu comportamento de voltar aqui terça que vem, 7 da manhã, e fazer mais uma live. Fechou? Valeu, galera. Ótimo dia para vocês e vamos para cima.